A voz é uma das principais formas que a gente tem de se expressar. Tem a ver com o sexo, com a idade, com a personalidade, com a cultura. Ninguém tem uma igual à sua, ela é única. E quando alguma coisa vai mal, quando alguma coisa dá errado, realmente os problemas podem ser muito graves. Então é preciso que a gente cuide da voz, principalmente apresentadores, jornalistas de TV e de rádio, professores, cantores, operadores de telemarketing. Nós vamos falar hoje no Código Saúde sobre a disfonia. Fique ligado! Minha convidada é Luciana Vianello. Ela formou-se em fonoaudiologia em 1995 pelo Instituto Metodista Isabela Hendricks. É especialista em voz pelo Cefac, mestre em saúde pública pela UFMG e doutora em ciências aplicadas à saúde do adulto também pela UFMG. É professora de pós-graduação em 4 instituições, consultora e palestrante em competências comunicativas. É muita coisa, né, Lu? Prazer em te ter aqui no canal. Muito bom. Uma delícia esse encontro. Pois é. Vamos então começar, né, com as diferenças de disfonia. Existem alguns tipos diferentes e eu queria que você começasse com isso. Sim. O termo disfonia ele é um termo aplicado em geral quando a pessoa está rouca. Então começa por aí. Fala, eu estou rouca, eu estou com disfonia. Mas a gente tem uma categorização da disfonia que é qualquer desajuste na qualidade da emissão da voz e que pode ser de uma rouquidão a um quadro de uma voz um pouco fanhosa, com uma hiponasalidade ou até com um cansaço vocal. Então, quando a gente pensa na disfonia, existem 3 classificações principais. Uma delas é a disfonia funcional, em que a fonoaudiologia atende muito, né? Que são daquelas pessoas que usam a voz com excesso, com uma alta demanda, com abuso da voz e acabam gerando alterações na função vocal. A corda vocal, a prega vocal que deveria fechar na hora da emissão, ela não consegue fazer esse fechamento perfeito. Então, nesse campo, a gente encontra as famosas fendas. Existe uma outra classificação que são as disfonias orgânico-funcionais, que também aparecem muito na fonoaudiologia, porque são pessoas que têm a disfonia funcional, não cuidaram, não se precaveram de nada e continuam com alta demanda, continuam com risco vocal e acaba gerando uma lesão orgânica em detrimento da função do mau uso, né? O quadro se agrava. O quadro se agrava. E aí a gente pode achar os famosos, entre aspas, né, calos, que são os nódulos, pólipos podem estar nesse quadro também. E a última classificação é a disfonia orgânica. Ela independe do uso da voz. Então o sujeito ele pode, por exemplo, ter um refluxo, esse refluxo banhar a região da laringe e deteriorar esse tecido a ponto de ficar rouco, mas ele não abusou da voz, enfim, uma alteração orgânica. É bom a gente deixar claro que a disfonia não é uma doença, e sim o sintoma, né? Perfeito. Qual é o alerta então? O que a pessoa tem que ficar assim bem ligada? Estou com algum problema, tem alguma coisa errada no meu organismo, na minha voz? Isso, Ana Cristina, é fogo, porque pensa, se a pessoa começa a ficar rouca e fala assim, só estou rouco, né? Aí começa a ficar rouco, mas não tem problema, não tenho febre. E a questão principal é que essa qualidade vocal que está deteriorada, ela é um farol, né, amarelo indo para o vermelho de que algo ruim está acontecendo na corda vocal. Eu posso ter uma rouquidão isolada, como posso ter uma rouquidão com pigarro, uma rouquidão com cansaço vocal. Então, eu tenho que prestar atenção se esse sintoma, esse sinal, ele perdura, né? Ele é rápido, amanhã eu já estou boa, ok, mas passou algum tempo, não melhorou, precisa desse olhar. Porque o que está por detrás da rouquidão pode ser uma coisa simples, como um resfriado, ou algo bem grave, como são os quadros de câncer na laringe. Então, aproveitando para a gente falar das causas, né?
O que pode causar a rouquidão, propriamente dita? Então, olha, se eu fico gripada, eu vou mudar o meu ajuste de nasalidade, a projeção da minha voz dentro da face, e aí eu mudo o tom, a qualidade dessa voz. Eu posso ter uma voz rouca por causa disso. Eu posso ter um choque emocional, né? Então a pessoa recebeu uma notícia difícil, perdeu a voz na hora, e a gente vê que as emoções realmente têm um impacto sobre a voz. E quadros mais severos, né? Então eu posso ter já uma lesão, um nódulo na corda vocal, indo até o extremo, que são um câncer, né? na prega vocal, na laringe, e que a qualidade vocal fica muito deteriorada. Então o peso de uma voz ruim não é só, Ana, porque a qualidade da voz hoje não está boa. Meu marido acha que a voz rouca é sensual. Não é só isso, porque a questão principal é: eu estou saudável? Então eu acho que essa é uma placa bem importante pra gente, uma placa de alerta, para falar: opa, estou com rouquidão, então eu preciso fazer uma investigação. E pode ser também um conjunto de coisas, não uma coisa isolada, mas um conjunto de coisas. Eu queria falar do meu caso. Em janeiro de 2016, eu apresentando o jornal ao vivo, tive uma perda total de voz, não conseguia mesmo falar nada, por mais que eu tentasse, esforçasse, eu sentia inclusive dor, não saía nada. E eu estava ao vivo, não tinha como parar, procurei um especialista, um otorrino, e aí eu descobri que eu estava com uma série de coisas. Sinusite, laringite, uma fenda também que foi descoberta com os exames, né? E refluxo. E aí? Então, esse caso seu não é único, Ana, por incrível que pareça. Então, às vezes um refluxo isolado, ele não vai gerar uma rouquidão imediata. Mas tem demanda de voz, tem o refluxo, às vezes um quadro alérgico, às vezes até uma emoção maior naquele período. Então, eu somo um conjunto de fatores que me expõem ao quadro de adoecimento vocal. Então isso é talvez a realidade, né, dos pacientes que buscam a fonoaudiologia. São pacientes que já chegaram no extremo de uma somatória de efeitos sobre a voz. Porque às vezes só uma alergia a pessoa administra bem, mas a alergia, ir ao ar, ter a emoção do ao vivo, né, ter uma demanda do uso da voz intensa e somada aí a outros fatores, o quadro do adoecimento, ele de fato se instala. E te pegou de surpresa, não é, Ana? Na verdade eu já estava gripada, eu senti que naquele dia eu estava mal, mas eu julguei que eu pudesse ir ao ar, né? Como eu fiz por mais de 20 anos ao vivo, estava acostumada. Aquele não era o problema para mim no momento, mas eu estava com um processo infeccioso que depois foi descoberto, né? Que não era só a sinusite, tinha laringite, tinha fenda, então tem também o acúmulo de muco, que vai dificultando a voz, né? Enfim, são coisas... Você passou por algo que a maioria dos pacientes que chegam para a fonoaudiologia chegam com, né, com esse histórico. Com esse relato. Com esse relato de múltiplos fatores. A disfonia, ela é causal mesmo, né? É muito raro falar assim: eu só tenho refluxo. Não, tem um refluxo, fala bastante, tá alérgico, já tem uma fenda. Às vezes a pessoa já nasce com alguma alteração pequena e aquilo vai gerar um impacto no momento que ela mais precisar e diante dessas chances de ocorrência da disfonia, né? Eu queria enfatizar a questão psicológica, a gente começou falando dela, né, e voltar nisso. Naquele momento eu também passei por problemas pessoais, estava passando, era muito recente, e isso impacta sobremaneira no quadro do paciente. Demais, Ana. Eu falo que a voz, ela é a emoção. Não tem como você ter uma voz vibrante, energética, se dentro de você às vezes não está tão bem. E eu falo que nesse mundo de hoje, né, quem que não tem uma dor emocional? As dores emocionais, elas são tão fortes para a questão vocal que podem mudar esse ajuste motor da laringe. Então, quando a gente está feliz, como que a voz é? Ela é vibrante, ela é alta, ela é intensa, a gente coloca a voz lá para fora. Quando a gente está mais triste, eu acabo pondo a voz para dentro, sentando na garganta, e se esse padrão é um padrão cotidiano, eu mudei o ajuste de produzir a voz.
Isso aqui é uma mecânica muito sutil, muito tênue, e qualquer modificação eu tenho impacto nessa qualidade que eu emito. É como se fosse uma forca, ou é como se fosse uma necessidade de falar alguma coisa e você não está conseguindo se expressar. Ai, tem tanto isso, né? Não é aquele sapo que a gente engole e fala, meu Deus, travou a voz. Vou te contar um caso meu pessoal. Eu passei um dia inteiro escrevendo no computador, na época das teses da vida, né? Sim, mestrado, doutorado. Escrevendo sem parar e não conversei com ninguém. No final do dia, eu fui atender um telefone, eu falei, alô? A voz saiu estrangulada. Eu falei, meu Deus. Né? Então, eu não tenho demanda vocal hoje, eu sou especialista nesse assunto, eu pratico os meus exercícios e eu fiquei com essa fragilidade. Então, essa tensão emocional, ela envolve o nosso corpo. Então eu pressiono a laringe, pressiono o pescoço, ombros, costas, e isso impacta, né, nesse resultado final que eu espero de uma voz de uma boa qualidade, que naquele momento eu não tinha também. Então, como é que é feito o diagnóstico? Olha, os pacientes que têm, né, esse problema na voz, sentem rouquidão, mais de 7 dias, mais de 15 dias, já pode ir para o otorrino. E o otorrino é ele que vai fazer o primeiro diagnóstico, ele vai fazer a videolaringoscopia, a videoestrobolaringoscopia. Se por acaso estiver com infecção, vai dar os remédios. Vai dar a medicação. E quando ele observar que o paciente tem um quadro de uma disfunção ou de uma lesão em função de uma inadequação funcional, vai encaminhar para o fonoaudiólogo. E aí a gente vai fazer uma avaliação fonoaudiológica, que vai tentar capturar diversos sinais da voz. Então, a voz emitida pela percepção auditiva, a gente vai fazer análise acústica da onda sonora da voz, a gente vai avaliar como que é esse impacto da respiração sobre a voz, da postura e de como que a gente modela essa voz, porque o mais rico de uma voz saudável é a gente ter plasticidade vocal. Então, eu tenho certeza, quando você encontrar com seu filho hoje, no final do dia, você vai falar, filho, né? Com aquela voz alegre. Mas nós que somos mães, babonas. Demais, né? Com aquela voz alegre pra cima. E muitas das pessoas que adoecem da voz relatam isso, assim, olha, eu não consigo jogar minha voz pra cima, não consigo aumentar a minha intensidade vocal, nem diminuir. Então, eu fico com uma voz padrão para tudo e para todas as emoções, para todos os contextos. Então é bastante sofrido, não é fácil isso, né? E aí, como é que é o seu trabalho, então, né? Quando a pessoa vem ao consultório, começa o tratamento, do primeiro momento, as semanas vão passando, os dias vão passando, que tipo de exercício você faz com essa pessoa, que tipo de orientação você passa para que ela tenha realmente essa plasticidade vocal? É bem interessante, assim, que cada pessoa e cada problema, mesmo que o diagnóstico seja o mesmo, né? O otorrino escreveu lá, né? Fenda e ampulheta, nódulo bilateral. Eu tenho que conhecer essa pessoa, preciso saber dessa natureza dela, de como que ela lida com a voz. Se ela é profissional da voz, se ela é uma professora, como eu, né? E que enfrenta uma sala de aula, que tem, às vezes, dá aula de manhã, de tarde e à noite. Se é um cantor, se ele precisa de uma voz refinada em detalhes, se ele consegue ir no agudo que ele deseja, né? E outros profissionais que têm essa demanda. Então, a gente faz essa identificação dessa voz para o indivíduo, para esse uso profissional e para o uso social. Porque é tão interessante, Ana, que às vezes a pessoa fala assim, Luciana, eu deixei já de ir nas festas. A pessoa fala, venha na minha festa, e eu falo, não, porque eu vou ter que falar. Eu já não aguento mais falar. Então a gente pelo vai cansaço ou pelo cansaço mesmo, né? Pela baixa dor, astral. Baixa astral pela voz, pelo esforço que ela vai fazer, que ela quer evitar. Então são inúmeras situações que a gente tem que trazer à tona para trazer também uma terapia que é a cara da pessoa, né? Que ela sai e fala assim, nossa, foi a melhor sessão que eu fiz na vida. Porque precisa ser adaptado para ela. Então aí depois disso, aí nós vamos para as delícias, que são os exercícios de voz. Nós vamos falar disso já. Eu queria deixar claro para as pessoas que alguns exercícios são exercícios comuns que qualquer pessoa pode fazer, outros não, porque dependem exatamente de características próprias. Por isso tem que ter o acompanhamento de um profissional que vai fazer para você uma lista de exercícios específicos para você.
Então não se aventure exagerando aí nos exercícios ou pegando qualquer coisa na internet. Procure um especialista como a Luciana, né? E agora a gente vai então falar de alguns exercíciozinhos aí. Sim. Olha, existe um exercício bem básico, que é o exercício de vibração das pregas vocais, da língua. E o exercício é simples, é isso aqui, Ana, ó. Turr, turr. A gente pode fazer esse ajuste durante 3 minutos e perceber a voz antes e depois. E de forma suave. De forma suave, nunca com tensão, jamais. Esse exercício ele vem trabalhar maior oxigenação da prega vocal, maior irrigação sanguínea. Então ele é muito indicado também para aquecer a voz. A pessoa está indo dar uma aula, por que não fazer o exercício de vibração no caminho? Né? Vai cantar, faz esse ajuste e ele é saudável, ele é natural, sem força, sem querer que a voz quebre, né, os vidros da janela. Então é suave, é esse movimento. Turr, turr. Existem outros exercícios, Ana, e outros exercícios mais específicos, mas tem um que vale a pena a gente fazer, que ele é bem interessante, ele é suavizador da emissão. Então a gente produz um som bem nasal, que a gente vai amplificar o som com uma projeção vocal suave. Então eu vou fazer esse som. Respiro, nunca deixo ir no ar de reserva. Para projetar, para fazer a voz subir. E é suave. Então são 2 exercícios que, assim, vamos dizer assim, que eles são quase órgão cor, né? Sim. São válidos para todos. Coringas, cartas na manga total que podem ser usados. Agora, existem outros mais específicos que depende da patologia, depende do quadro, depende de como a pessoa faz e precisa, em função disso, de um acompanhamento do exercício. Claro. A gente tem que fazer esse tratamento assim como a gente faz uma reeducação alimentar. Perfeito. Também, né? Manter essa rotina de exercícios, de cuidado. No caso, por exemplo, de um jornalista de TV como eu, de jornalista de rádio, um professor, um operador de telemarketing, né? Se você deixar para o momento de crise, o bicho vai pegar. Então é melhor que você, o cantor, né? Melhor que você realmente se cuide para enfrentar. Faça um trabalho preventivo, né? Quantas horas de aula, por exemplo, você dá? Ou um concerto de 2 horas, um show de um roqueiro, por exemplo, ou de, né, uma cantora que força muito a voz. Como é que é isso? Tem uma alta demanda, vai ter um sacrifício desse ajuste, né? Eu falo que a gente usa a voz de forma adaptada e para que a voz permaneça saudável após esse uso intenso, eu preciso trabalhar o antes, né? Trabalhar a prevenção. Então eu falo que um professor, que a gente fala, né? Fala para a professora aqui, eu falo, olha, você vai gritar na sala? Ela fala, não. Eu falei, isso só aqui, né? Porque na prática, é claro que ela vai usar a voz em alta intensidade. Então eu tenho que prepará-la para fazer esse uso. Então eu vou trabalhar o diafragma, fortalecimento do ajuste motor, mudança de como que eu vou projetar a voz. Depende desse espaço, né? Desse ambiente ao nosso redor. Então isso faz muita diferença. E eu sempre penso assim, olha, eu sou profissional, eu sou professor, cantor, não importa. Amo fazer isso, quero fazer isso até o final da vida, então faça isso até o final da vida com saúde. E tirando esses exercícios, qual é a outra dica que você dá para a pessoa se cuidar, né, no dia a dia? É hidratação? Total. Fala H2O concentrado. A água, ela é o verdadeiro santo remédio. Então eu preciso da água para hidratar, para molhar a mucosa da boca, da faringe, e fazer isso não só antes ou depois do uso da voz, mas durante. Então isso faz muita diferença. Hoje em dia a gente já sabe, nas pesquisas científicas, até que o vapor de água ele é muito importante. Então a vaporização, a nebulização do ambiente. Seja frio ou quente, aquele arzinho frio ou quente? O que vai para o ambiente pode até ser quente, mas aquele que a gente coloca na face mesmo, né, com a máscara, é a temperatura ambiente. Que aí a gente não corre o risco de pegar, né, um ar frio depois que faz.
Então isso é muito favorável. Água gelada ou natural? Olha, eu sempre vejo qual é a sensibilidade do paciente. Então tem gente que ao beber água gelada tem muita sensibilidade, sente desconforto, tosse, né? Então a gente evita. Para outros não faz a menor diferença. Então é para cada caso essa orientação, né? E falando dos cuidados, é bom a gente falar dos mitos também. O que é mito? Então, gargarejar com água quente e sal, mel com limão, água com mel, gengibre, mastigar gengibre. Afinal de contas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que adianta numa crise e o que não adianta? Ana, eu classifico tudo isso que você falou como um mito. Sério? Não existe pesquisa científica que fale assim, toma pastilha de gengibre e vai ficar bem. Né? Eu tenho até um efeito mascarador aí que é de anestesia, mas não traz nenhuma eficácia para a mucosa da prega vocal. Então, se eu estou rouco, eu posso me sentir anestesiado após o uso do gengibre, mas assim que passar o efeito, eu continuo rouco. E pode ser até pior porque você forçou achando que estava tudo bem, estava anestesiado naquele momento e depois a coisa piora. Isso. É isso? É tudo isso. Então, é tudo nesse pacote. Então, nada disso funciona. Como prevenção. E no momento de crise, enfatizando, somente água. Água e, pelo amor de Deus, né? Buscar um profissional, fazer... Se você é profissional da voz, né? Vai se conhecer por dentro. Né? Vai atrás de um otorrino para fazer avaliação vocal, da função vocal e vá ao fonoaudiólogo, porque é ele que vai te dar as ferramentas necessárias para fazer a diferença na vida. Não é bicho-papão, é importante a gente se cuidar e ir ao médico em outras especialidades e também na voz, né? A voz é uma coisa tão que a gente usa tanto a qualquer momento. E a gente só sabe que não dá certo quando perde. Exato. Então o ideal é que a gente cuide antes, né? E enfrente com uma voz, né, gostosa, saudável e tem uma riqueza para a vida. Porque tem muitas profissões que se você perder a voz, você não atua, como a sua, né, Ana? Sim, tá fadada nem a minha. Exato, tá fadada realmente ter problemas mais sérios mais tarde, né, e ficar incapacitado. Sim. O que é o que ninguém quer. Pelo amor de Deus. É isso. Luciana, muito obrigada pela participação aqui no Código Saúde. Obrigada, muito sucesso na carreira, ainda mais. Para nós, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com você, participando desse projeto lindo, que eu já sou fã. Muito obrigada, muito obrigada. Então, se você gostou do vídeo, curta, comente, mande suas dúvidas. Você pode responder, Luciana, com se certeza. alguém tiver dúvida. Com certeza. Né? E compartilhe também com os amigos e com a família, tenho certeza que vai ser muito útil. Até a próxima, se inscreva no canal, aperte a campainha para você ser notificado quando eu colocar um novo vídeo no ar. Tchau!